Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, que vocês estejam com força total para a gente dar início ao nosso segundo semestre. Eu acredito que deu para descansar nesses dias que vocês tiveram de recesso, né? Para se animar, para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso ano letivo. O assunto de hoje, pessoal, é fração. O que é fração? A fração, na verdade, ela tem uma definição para cada tipo de problema que eu vou ter. Aqui na matemática, a fração ela serve para a gente mostrar a divisão de alguma coisa em partes iguais, tá bom? Lembrando que toda fração é uma divisão, tá certo? Eu acredito que vocês já tenham visto isso no ano passado com o professor Francisco, e aqui a gente só vai aprofundar mais, tá bom? Então, como eu falei, fração é a divisão em partes iguais, a divisão de qualquer coisa, de um objeto, de um papel, de uma pizza, em partes iguais, né? Aí aqui eu coloquei, pessoal, ó, algumas representações de como a gente pode expressar isso aí em forma de fração. Tá aqui, forma de figura, né? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente determina isso aí em forma de fração. Lembrando que numa fração, o que eu tenho embaixo, você sabe que a fração ela é composta por dois números, né? A fração simples, no caso, um número em cima e outro número embaixo. Esse número que fica em cima eu chamo de quê? Numerador. E o número que fica aqui embaixo eu chamo de denominador. Esse denominador, pessoal, esse número que fica embaixo, ele é o todo. É o todo, é a figura toda. E essa parte aqui de cima, que é o nosso numerador, é a quantidade de elementos que eu quero. Por exemplo, se eu tenho uma pizza, né? Vou lá, compro uma pizza grande, e essa pizza foi dividida em 8 pedaços iguais. Se ela foi dividida, pessoal, em 8 pedaços iguais, significa dizer que 8, que é a quantidade de pedaços que eu tenho, é o nosso todo, né? Então, em forma de fração, fica o 8 aqui embaixo, e vamos supor que eu comi 2 pedaços. Se eu comi 2 pedaços, como é que eu represento isso em forma de fração? 2, que é a quantidade de pedaços que eu comi, dividido pelo total, ou seja, 2 sobre 8, ou 2 oitavos, tá bom? Aí aqui eu coloquei, ó, a gente tem esse círculo, eu dividi ele em 4 partes iguais, como vocês podem ver, e eu quero saber como é que eu represento essa parte pintada em forma de fração. Vocês sabem, ó, embaixo vai ser o todo, foi dividido em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4. Então, 4. E eu tenho quantos pedaços riscados, pintados aqui? 1. Então, fica 1 sobre 4. Agora, se eu quiser saber quantos não estão riscados? 1, 2, 3. Aí seria 3 sobre 4. Certo? 3 quartos. Tá bom? Aqui eu tenho 2, né? 2 é o total. E quantas partes? Eu tenho quantos quadradinhos pintados aqui, ó? Se eu só tenho 2, tenho quantos pintados? 1. E quanto que está em branco? 1 também. Então eu vou ter aí 1 meio, tá? Ou 1 sobre 2. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é o total, pessoal. E eu quero saber como representar isso daí em relação à parte riscada, a parte que está rachurada aqui, ó. 1, 2, 3. São 3 pedaços que tá o quê? Riscados. Certo? Ó. 3 de um total de 8. Então aqui, esse número que fica aqui embaixo, eu chamo ele de denominador, a gente vai já ver. E ele é representado pelo todo. Tá bom? E esse número aqui de cima, que é o nosso numerador, é a parte que eu quero. Tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó, os elementos de uma fração. A fração ela é formada por um numerador e por um denominador. Numerador em cima, denominador embaixo. Numerador em cima, denominador embaixo. Mais na frente, quando você estiver numa série mais avançada, a gente vai trabalhar com números negativos também. Por enquanto, a gente vai trabalhar só com frações positivas. Veja como são lidas, pessoal. Ó. 1 sobre 2. 1, 2. 1 meio.
2 de 3, 2 terços, ou 2 sobre 3, tá? 7 e 11, 7 e 11 avos, tá? Depois do 10, sempre vai ser acompanhado do avos. Por exemplo, se eu tenho 8, 15, 8, 15 avos, 8, 20 avos, 3, 12 avos. Então, depois do 10, sempre vai vir acompanhado do avos, tá bom? Comparando as frações, tá? Como é que eu faço, pessoal, para saber se uma fração ela vai ser igual a outra? Como é que eu sei? O que a gente pode observar? Aqui, eu vou considerar apenas a parte riscada, tá? Eu vou representar em forma de fração apenas a parte riscada. Aqui eu tenho, ó, o todo, né? Que é o círculo. Esse todo ele foi dividido em quantas partes? Duas partes, sendo que uma está riscada e a outra está em branco. Então, em forma de fração, isso aqui fica o que, ó? 1 sobre 2. Beleza? Beleza. Aqui, esse outro, 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 4 partes. Quantas estão riscadas? 1, 2. Tá aí. Certo? Essa outra aqui, pessoal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O todo é quem? 6. E quantas estão riscadas? 3. Olha essa outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O total aqui é quem? 8. Então, quantas riscadas? 1, 2, 3, 4. 4. Pessoal, agora eu pergunto para vocês. E aí, são iguais? Depois de a gente olhando aqui, depois de eu representar cada uma em forma de fração, são iguais ou não são? Me digam aí. Pense aí. Ah, professor, não são iguais porque os números são diferentes. Mas o que mais que a gente pode observar olhando para essas figuras aqui? Ó, pessoal, o que a gente pode observar? Primeiro ponto. Se vocês observarem, todas estão com a metade riscada e todas estão com a metade em branco. Isso já quer dizer que elas são iguais. Então a gente já pode fazer essa comparação e afirmar que essas frações, essas figuras são iguais. Por quê? Porque ó, metade está em branco, metade está em branco, metade está em branco e metade está em branco. Se cada um deles, a metade deles estão em branco, pessoal, significa dizer de cara que eles são iguais. Mesmo a representação em forma de fração está diferente. Mas isso não quer dizer que por ter números diferentes que ela vai estar, que vão ser frações, vão ser figuras diferentes, desculpa. Mas o que a gente pode concluir também? Se nós simplificarmos essas frações, eu sempre vou encontrar um meio. Ou se eu for lá na calculadora ou fizer a divisão, eu sempre vou encontrar 0,5. Ó, 1 dividido para 2, como eu falei, que fração é divisão, 1 dividido para 2 é 0,5. 2 dividido para 4 é 0,5. 3 dividido para 6, 0,5. 4 dividido por 8, desculpa, também é 0,5. Tá bom? Então, fazendo essa comparação, se na prova de vocês eu pedir para vocês comparar quais são as frações que são iguais, quais são as figuras que são iguais, basta vocês identificar a fração e fazer a divisão. Ah, professor, eu não sei dividir. Tenta. Se não conseguir, vai montando as frações e verificando a quantidade de espaços que eu tenho vazios ou pintados. Tá certo? Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo da aula de hoje, fração, que inicia na página 132. Como atividade, eu estou deixando aqui para vocês a página 136 e página 138. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o prazo de entrega para essa atividade. Lembrando que a gente já está caminhando para o 5º mês dessa pandemia, com aulas remotas, aulas gravadas, grupos no WhatsApp, e o retorno de vocês, pessoal, está sendo mínimo. Então é interessante que vocês entreguem essas atividades
para a gente poder, na verdade, avaliar vocês. A gente avalia o comportamento, a gente avalia a atividade, a gente está avaliando tudo, tá bom? Então, nada aqui está sendo em vão. Peço que responda a atividade, tiver dúvida, entre em contato comigo, que eu tenho o maior prazer em estar esclarecendo essas dúvidas para vocês, tá certo? Então é isso, forte abraço, tenham uma boa semana, tchau, tchau.